O impacto da violência emocional nos relacionamentos. Você já tinha pensado nesse assunto? Hoje aqui será um espaço para falarmos de relacionamentos saudáveis, de emocional e de como se fortalecer para fazer boas escolhas. Então, sejam todos bem-vindos ao programa No Consultório com Daniele. Eu sou psicóloga clínica, estarei com vocês aqui todas as quintas-feiras, às 21 horas, ao vivo, para falar sempre de emoções, comportamento humano, bem-estar, sempre de um jeito leve, acolhedor, acessível e de uma forma também muito profunda. E o tema escolhido para hoje, o nosso 8º encontro, é justamente relacionamentos, mas relacionamentos saudáveis e como identificar a violência emocional. Existem vários tipos de violências que podem acontecer dentro de um relacionamento. Hoje aqui o nosso foco será falar sobre relacionamentos amorosos, a construção feita entre casais. Embora esse assunto, relacionamento, violência emocional, também pode ser pensado em outros formatos, como as amizades, relacionamentos familiares e de trabalho, tá? Por quê? Porque tudo tem a ver com a forma como você se relaciona e como você se posiciona entre o eu e o outro, o eu e o mundo. Então vamos pensar sobre esse tema e lembrar que amar não é se perder para estar com o outro, mas é poder ainda mais ser você mesmo, tá? Você já pensou o que é um relacionamento saudável? Estar de forma saudável com alguém, você já se colocou nesse lugar de pensar sobre esse tema? O que te faz bem em estar com alguém? Então, vão deixando aí nos comentários sobre esse assunto, porque dentro da minha prática clínica, há quase 8 anos em consultório, relacionamento é uma área importantíssima da nossa vida. E as pessoas, principalmente, e o público adulto, eles buscam os consultórios também para falar dos seus relacionamentos, ou do desejo de construir ou o desejo de analisar que pode estar trazendo sofrimento. Então, vamos lá. O que você entende por violência emocional? O nome, ele já é até um pouco mais didático. São violências que não são físicas, que não são patrimoniais, mas são de cunho emocional. É aquela que mexe com você, que mexe com a sua estrutura psíquica, que traz um grande sofrimento, mas muitas vezes é menosprezado, é relativizado, quase como se fosse algo mais aceitável do que outros tipos de violência. Há pessoas que dizem até o seguinte: humilhação eu aceito, pode falar o que quiser, pode até me xingar, mas colocar a mão em mim, bater ou qualquer tipo de violência, eu não aceito. Ali a pessoa está colocando um limite importantíssimo para a violência física. Mas é muito importante que a gente também se atente à violência emocional. E o que é a violência emocional? Lembrando que ela pode, inclusive, ser muito sutil. São críticas constantes, controle sobre tudo que você faz, sobre tudo que você, inclusive, fala, sobre as suas decisões, sobre o que você usa, chantagem emocional, coisas do tipo: mas se você realmente gostasse de mim, você faria o que eu estou te pedindo, porque eu gosto de você e faço tudo por você. Uma certa chantagem nesse campo. E o isolamento, quando a pessoa isola de você ou te isola,
faz uma espécie de tratamento de silêncio, que é para machucar, que é para punir o outro de algo que esse outro, que é você, possa ter feito. E ali pode estar se configurando uma violência emocional. Esse é um tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão pesado para os relacionamentos, que é um tema, assim, super precioso. Comece a prestar atenção nos tipos de violência que acontecem de cunho emocional. E isso pode acontecer com pessoas que têm uma fala que não é um tom de voz alto, que não é gritando, que parece que a pessoa está assim, emocionalmente muito bem adaptada, parece ser um ser humano equilibrado. E aí nós estamos falando de pessoas que praticam violência emocional, que podem ser tanto homens quanto mulheres, que ali há sempre uma desqualificação do outro. Pessoas que provocam, inclusive, conflitos em que a pessoa que está sendo ali cutucada, criticada, no fim sai como errada. E o grande áudio da violência emocional é quando você tem certeza de que está certo ou certa, mas no fim acaba pedindo desculpas. Então, há que se ter uma distinção aí entre conflitos normais de todo relacionamento e relações abusivas. Não existe relacionamento que seja 100% bom ou 100% de conflito, porque são pessoas com emoções distintas, histórias de vidas distintas, culturas familiares muito diferentes. Um faz as coisas de uma maneira, outro faz de outra. Um se veste de uma maneira, outro se veste de outra. Então, são culturas ali se encontrando, formas de viver se conhecendo. Então, atritos podem existir. É diferente da relação abusiva, onde tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você fala é passível de críticas, de isolamento, de chantagem e de sofrimento. Por quê? Porque todo relacionamento tem altos e baixos. Mas quando o vínculo começa a causar medo, por exemplo, culpa, perda da autoestima, é preciso olhar com cuidado. Sabe, há pessoas que se satisfazem, inclusive, nesse lugar de diminuir o outro para se sentirem potentes. Só que do lado de lá, você pode ser uma pessoa, né, que está ali sofrendo uma certa violência emocional, que é uma destruição da sua autoestima. Coisas do tipo, vamos a exemplos práticos. Nada do que você veste está bom. Nada. Então você coloca uma roupa, a roupa é bonita, mas você está precisando emagrecer. Não ficou muito bom em você. Mas lá na manequim estava legal, mas em você não caiu bem. Mas você nunca arruma. Sempre tem algo que te desqualifica. Nossa, mas esse seu jeito de rir é muito escandaloso. Nossa, mas você tá sempre com essa cara, e ali começam adjetivos, ou nomes, ou apelidos, que sempre são para rebaixar o outro. Nossa, como você fala alto e de repente a pessoa está num ambiente esbanjando alegria, falando de uma forma muito aberta, invadindo o espaço com a sua presença. E a pessoa vem, fale baixo, você fala muito gritado. Fale baixo, seu tom de voz é muito irritante, pode estar incomodando as pessoas. Então, assim, ali vai entrando uma série de desqualificações que geram culpa. Ou de culpabilizar mesmo o outro, até mesmo pelo descontrole. Vamos pensar, ciúmes, né? Que essa pessoa pode provocar nas situações. Chegou no lugar, a pessoa começa a conversar com alguém, né? Esse parceiro, e o outro, sentindo ciúmes,
começa a provocar ali um desentendimento. E esse desentendimento vai ficando tenso, chato, preocupante, uma coisa que vai se arrastando até essa pessoa cometer um descontrole na voz ou no tom que utilizou e depois dizer, tá vendo o que você me causa? Tá vendo o tanto que é ruim se relacionar com você? Tá vendo o que você provoca nas pessoas? Você provoca o pior nos outros, que é um tipo de violência emocional, de chantagem, de te culpabilizar pelo descontrole que teve. Então, é muito importante estar atento a isso, porque todos nós merecemos viver bem, sabe? Existem relacionamentos muito difíceis, muito tristes, muito violentos emocionalmente, trocas de violência emocional o tempo todo, porque às vezes pode não ser também uma vítima e um praticante de violência, sabe? Um agressor, por exemplo, uma pessoa que traz essa culpa, esse medo. Podem ser de ambos os lados, trocas de violências emocionais. Então, assim, podem ter diferentes configurações. O importante é saber o que leva as pessoas a ficarem nesses relacionamentos, a se sentirem dessa forma e não conseguir ter uma resposta mais saudável. Vamos pensar nos tópicos? Dependência emocional. Dependência emocional, ela acontece quando você não se cuidou bem ou não está se cuidando e acredita que sem aquele outro ou aquela outra pessoa, você vai ficar muito pior. A dependência emocional pode ser fruto de questões sociais, culturais, do próprio emocional da pessoa. Pode ser que o próprio relacionamento provoque uma dependência emocional. Em qual sentido? Primeiro, a pessoa te oferece o mundo, de forma que você fique totalmente dependente dessa pessoa, financeiramente e emocionalmente também. E depois, quando você percebe que ali já começaram violências, a pessoa se sente sem recursos e estratégias emocionais para sair daquilo. Então, tem a questão de dependência emocional, que é a falta de um fortalecimento diante dessa situação, diante dessa questão. Medo da solidão. Isso é tão importante, porque isso é tema de vários pacientes. O medo de se separar e não achar ninguém e ficar sozinho. O medo de se separar e achar alguém pior. Quase assim, essa pessoa é desse jeito, grita comigo na frente dos outros, mas, né, depois fica pior sem essa pessoa. Então, medo de estar só. E as pessoas, às vezes, por outros motivos, os relacionamentos chegam ao fim e ficam com aquela coisa. E agora? Eu preciso achar alguém. Quem que vai ser essa pessoa? Eu quero ter um relacionamento. E entra numa coisa que é a dificuldade de estar só. É tão importante a nossa capacidade de estar só, porque é isso que nos salva na vida. É isso que nos salva no mundo. É isso que nos salva nos relacionamentos, por exemplo. Você só vai conseguir se posicionar diante de alguém, diante de violências que você pode estar sofrendo, diante dos excessos do outro, se você não tiver medo de estar só. Quer dizer para você mesmo, eu estou muito bem só. Eu sou capaz de estar muito bem só. Portanto, eu não preciso me submeter a isso. Aqui na mesa hoje, eu até trouxe um livro de uma referência da psicanálise, que é Amar a Si Mesmo e Amar o Outro. Narcisismo e Sexualidade na Psicanálise Contemporânea. Por que eu trouxe? Essa é uma referência de um livro mais voltado para o trabalho
dos profissionais, é um livro mais técnico, mas quantos outros livros com uma linguagem mais leve para você, né, uma pessoa leiga do campo da psicoterapia, de lembrar que primeiro a gente precisa ter o nosso narcisismo, que é capaz de amar a si mesmo. Depois, amar o outro. No mito de Narciso, inclusive essa palavra, né, o narcisista, está sendo muito utilizada, e inclusive dentro do campo de violência emocional. Então a gente fala assim, nossa, essa pessoa é narcisista, só pensa em si, tudo é sobre ela, o mundo gira em torno dela. E é importante falar do narcisismo saudável, que é a capacidade de se amar primeiro e acima de qualquer outro. De qualquer um outro que você venha se relacionar de uma forma amorosa. No mito de Narciso, era um jovem, né, muito bonito, que ao olhar na água, naquele espelho d'água, viu a própria imagem e se apaixonou por si mesmo. Né? E ele ficou ali, assim, tem um desfecho que é você ficar muito tempo naquela imagem, você pode ficar preso naquilo, que foi o que aconteceu com o Narciso. Mas, e se você não se olha? E se você não sabe a potência da própria imagem, do próprio trabalho, das próprias qualidades e competências? Então, assim, você fica muito refém do medo da solidão. E acaba tendo a carência, acaba tendo uma idealização do outro. Então, aqui eu estou falando dos aspectos que prendem as pessoas em relações abusivas. Então, tem aí a dependência emocional, que é quando você não está fortalecido emocionalmente, parece que o outro é seu grande amparo. O medo de estar só, o medo da solidão, o medo de se ver vulnerável sozinho. Então, tem pessoas que não conseguem sair sozinho. Ir a um lugar, jantar sozinho em algum lugar, ir ao cinema, fazer uma caminhada na praça. Infelizmente, tem pessoas que pensam que, não, se eu for sozinho não tem graça, vão achar que eu não tenho ninguém, eu vou ser julgado, vão ficar falando, olha lá, a pessoa não tem ninguém. Mas você tem a si mesmo. Então, se conhecer do que você gosta, para não ficar tão carente de ser só feliz na presença do outro. E um outro que muitas vezes pode estar sendo abusivo com você na forma de te tratar, na forma de cuidar de você. Então, quantas pessoas confundem amor com necessidade de ser aceito, com a necessidade de ter alguém? Tem relacionamentos que são tudo menos amor. É carência, é medo de ficar só, é uma idealização do outro, porque, nossa, essa pessoa é grande demais, olha quão bonita que é, não posso ficar sem essa pessoa, olha a pessoa poderosa socialmente, que tem, que oferece o mundo na vida financeira. E a vida emocional? E o prazer da convivência, como que está? Sabe? Será que você também, que está aí ouvindo, ou conhece alguém que possa se questionar a partir dessa pergunta? Está tentando ser amado ou aprovado socialmente? Porque tem a questão cultural. Nós vivemos em uma cultura que hipervaloriza relacionamentos amorosos. Como se a pessoa que está sozinho, solteiro, fosse uma pessoa assim, menos socialmente, perdesse um status social. Muito se fala, feliz é quem está solteiro. E muitos outros estão ali dizendo, mas só é feliz se você tiver alguém. Ninguém é feliz sozinho. Então, é importantíssimo pensar nisso. E a importância da autoestima. Onde é que a gente constrói autoestima e autoconhecimento? Na psicoterapia. Sabe? É cuidar de você, cuidar do outro, se conhecer. E eu vou falar então como que isso funciona lá na psicoterapia. Hoje, por exemplo, eu atendi um paciente, né, uma pessoa com mais de 40 anos,
que passou por um processo de divórcio já há um tempo e quer se reconstruir na vida, também melhorar as relações de trabalho, uma psicoterapia assim, para tratamento de ansiedade, também de autoconhecimento, e agora quer se refazer na vida amorosa. E aí, uma das perguntas que eu fiz é se esta pessoa sabe qual é o perfil de pessoas que está procurando para se relacionar. Quem que essa pessoa valoriza? O que admira em alguém? E aí, era um paciente que estava dizendo que queria uma pessoa que fosse parecida com o jeito que ele é, com a forma como vive. E assim, como é você, então? Para você encontrar isso no outro, para reconhecer isso no outro. Então, é a questão da importância da autoestima e do autoconhecimento. Eu quero encontrar características no outro que se pareça comigo, que se pareça com a minha rotina, que se pareça com o que eu vivo. Mas como eu sou para poder reconhecer isso? Porque senão, qualquer um serve. Só que qualquer um não é para você. É aquilo que te faz bem, é aquilo que te trata bem. Sabe? E relacionamento é para ser saudável. Não é para trazer medo. Não é para trazer dor. Não é para trazer sofrimento. Por isso que é importante diferenciar conflitos comuns de um relacionamento, que é pessoas querendo coisas diferentes. Outro dia eu vi um vídeo no Instagram que era um casal, que eles tinham muitos anos juntos, já era um casal, eles comentaram no vídeo que tinham 73 e 74 anos, né? O homem com 74, ela com 73. E aí o entrevistador de rua perguntou que nota eles davam para o relacionamento deles, e eles deram 8. E falaram, já teve vezes que foi 2, já teve vezes que foi 10, mas hoje ficamos com 8. E essa pessoa perguntou se eles tinham conflito. E eles responderam que era claro, que inclusive eles tiveram um conflito minutos antes. Por quê? Ele queria caminhar na praça, né, na lagoa lá, e ela queria caminhar na academia. Então, ali houve um conflito. Esse é um conflito da ordem de divergências de quereres, de pensamento. É diferente da ordem abusiva, sabe? Que é, se você não for, eu não vou mais. Você vai caminhar sozinha. Ah, eu não vou com você porque você me passa vergonha. Eu sinto vergonha de você. Olha como você está. Que é uma desqualificação dolorosa do outro. Aí sim, a coisa desanda e muito. Então, você precisa se conhecer, que é esse processo do narciso saudável, que é se olhar no espelho, ver a potência humana que você é, conhecer as suas qualidades, conhecer também os seus defeitos, que podem ser problemas. Lá no consultório, eu admiro muito os meus pacientes, porque eles são sempre muito honestos, sabe? De chegar no atendimento e dizer assim, olha, eu estou insuportável. Eu não sei como que o meu marido está me aguentando, eu estou insuportável. E a gente pensar sobre isso. O que é que está acontecendo? Por que você está insuportável desse tanto? O que você está fazendo? Como que você está agindo? Como que a gente pode mudar isso? Sabe? Por quê? Nem sempre falar de relacionamento, a gente está falando que isso é igual a separação. Mas no caso de relacionamento que tem violência emocional, é importante ter muito cuidado, porque a pessoa que tem práticas violentas, muitas vezes, sabe, não está disposta a mudar. Ou disposta, porque é da forma de ser e da forma de agir do outro. Então, o que são os caminhos para esse fortalecimento? Psicoterapia é o principal deles. O caminho que você precisa para a sua história, que é única, não está escrito em nenhum lugar, em nenhum livro, em nenhum podcast, em nenhum vídeo, porque ele é único seu. É preciso estudar a história sua,
o seu relacionamento, o que você já aceitou, por que já aceitou, o que você se posicionou, o que deu certo, o que não deu certo, o que você acha que ainda tem perspectiva, o que não dá mais. Estude o seu caso, se fortaleça, construa sua autoestima, devolva a você o brilho e vitalidade na vida. E o que são orientações práticas? Reaprenda a se ouvir. A sua intuição sempre vai te contar se aquilo está bom ou não. Se aquele relacionamento está desagradável, se está te trazendo sofrimento. Aquela ânsia, por exemplo, de quando o outro vai chegar e que deixa assim uma angústia do tipo, nossa, o outro já está chegando. Está chegando a hora dessa pessoa chegar. Que não é do campo da paz, da alegria, do conforto, mas do medo, da angústia. Isso são sinais que são para orientação prática do é preciso agir. Busque apoio também, apoio profissional, que é o que eu estou falando aqui. Apoio de amigos, de uma rede segura. Um dos aspectos muito propício para violências emocionais é o isolamento. Quando, ao entrar no relacionamento, você se isola do mundo, você deixa de ter amigos, você deixa de sair, deixa de frequentar grupos, deixa de frequentar até mesmo a família. Nós não podemos nos isolar deste modo. Nós precisamos ter outra pessoa para não correr o risco da idealização do outro ou da dependência emocional. Nós não precisamos ficar tão isolados e não podemos também. Então, é trabalhar esse medo da solidão, como foi dito, e aprender a colocar limites. Se colocar limites no outro faz com que o outro deixe você, esse relacionamento já não era saudável. Porque limites são importantíssimos para o campo dos relacionamentos. Então, por que escolher alguém que te machuca, que te chantageia, que te critica, que te põe para baixo, sabe? Que não fala uma palavra de carinho, ou quando percebe que você está muito mal já, muito fragilizado, vem com umas palavras de carinho, que eu gosto de você, você é importante para mim, é por isso que eu te falo essas coisas. Quase que parece ser bem intencionado, mas vale o ditado. Pode até nascer flor no cacto, mas isso não faz dele um candidato a buquê. Sabe? Por quê? Porque as palavras têm que ser cuidadosas e doces, sempre. Esse é o fato. Relacionamento é preciso ter amor e cuidado na forma de conversar com o outro, de lidar com o outro. Ou vocês acham que é normal que um relacionamento as pessoas sejam grosseiras um com o outro? Não é. Isso ficou naturalizado, mas não é normal. Então, eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Qual atitude você considera essencial em um relacionamento saudável? Comentem aí, vou até repetir. Qual atitude você considera essencial em um relacionamento saudável? Porque fortalecer-se emocionalmente não é se endurecer. É aprender a se cuidar para poder amar de uma forma mais leve. Sabe? A convivência com o outro não é para ser sofrida. É para ser leve. Se tiver dolorosa, sofrida, tá errado. Tem algo que não vai bem aí. Não é possível admitir que duas pessoas que se encontrem por escolha, né? Que você não nasceu colada a essa pessoa não tem o mesmo sangue, foi uma escolha sua e que essa escolha te faça sofrer. Então, qual atitude você considera ser essencial em um relacionamento saudável? Inclusive, eu já quero até ver como estão os comentários. Eu vou abrir agora para o outro estúdio. E com o Saulo, a gente tem aqui uma
saber como estão os comentários de vocês, as interações do público. Quero ver e ouvir vocês agora, ver o que vocês estão dizendo sobre esse assunto. Boa noite, Saulo. Boa noite, doutora. Boa noite, você aí de casa. Tem muito comentário aqui hoje. Temos os boa noites do Fábio Pereira, da Daniele Rodrigues, do Eliomar Marques, Diva de Jesus, Daiane Souza. Todos eles desejaram boa noite. Agora tem as perguntas. O Reginaldo Nascimento, parabéns pelo programa. Abriu muito a mente. É a primeira vez dele no programa, inclusive. Então seja bem-vindo ao programa. Seja bem-vindo. E continue nos assistindo toda quinta-feira, às 21 horas, ao vivo. O Reginaldo Nascimento comentou ainda: vejo que a maioria da população brasileira precisa muito de ir ao psicólogo. Com certeza. O Fábio comentou: tem de aprender muita coisa com psicólogo. O Reginaldo voltou a comentar: doutora, tem pessoa que é capaz de manipular o seu cônjuge para fazer sofrer e permanecer com ele. Sim. A Eliette Montalvão comentou: parabéns por ajudar com suas palavras e esclarecer algumas dúvidas. O Reginaldo também comentou de novo: doutora, a senhora é bem profissional e isso abre a mente de cada um de nós. Que bom, obrigada pelos comentários de todos vocês. E ele perguntou onde você atende. Tá. Eu atendo de forma presencial em Goianésia. E também atendo de forma online pacientes aí, né, brasileiros que estejam tanto em outras cidades, estados e também brasileiros que vivem no exterior. Se vocês desejarem agendar um atendimento, podem procurar através do Instagram, @psidaniele, receber as informações sobre atendimento online e também receber os dados do consultório, endereço para o atendimento presencial, que atualmente é em Goianésia. Sobre essa questão de que vê que a população brasileira precisa muito ir a um psicólogo, sim. Esse espaço aqui, essa proposta do programa no consultório com Daniele, era justamente levar isso de uma forma aberta no canal do YouTube, para que todos vão tendo acesso a conteúdos diversos, temas diversos sobre a importância de ter algum acesso ao psicólogo. Porque nós precisamos cuidar do nosso emocional, fortalecer isso. Ainda é uma procura distante para muitas pessoas da nossa cultura brasileira e uma cultura que hipervaloriza relacionamentos, às vezes, não saudáveis, sabe? Através das músicas, através dos filmes, através da cultura mesmo, através dos aspectos transgeracionais, que é quando uma geração passa para outra, é assim mesmo, relacionamento é assim, tem que aguentar, as coisas não mudam não, se você deixar uma pessoa ou outra vai ser assim do mesmo jeito, e acaba construindo uma cultura que legitima a violência emocional. E sim, né, é possível que um parceiro, uma parceira manipule o outro para continuar numa situação de violência, que é justamente a questão da dependência emocional, que é de pensar assim, por que essa pessoa que está sofrendo nem tanto é pensar no que provoca, no que promove violência emocional, mas pensar no que fica, naquele que não sai, naquele que permanece nessa situação de violência. Por quê? Sabe? Então, é o que a gente foi falando, né? Da dependência emocional, do medo de ficar só, do desespero, às vezes, que é quando termina um relacionamento e já começa outro de imediato para não ficar sozinho, para não parecer que está por baixo. A carência, a idealização do outro, todos os fatores que são fatores preocupantes e prejudiciais para a nossa saúde mental. E lembrando que todos esses comentários de vocês já estão concorrendo, né, assim, ao sorteio que nós vamos fazer de brindes aqui. Quem quiser deixar mais comentários, nós temos aqui os 2 brindes na mesa para sortear no final do programa. E já aproveitar para falar dos nossos patrocinadores, que esses temas de relacionamento, de violência emocional, foi apresentado para eles quando eu pensei na proposta do programa.
E eles também viram muita importância de que isso seja falado num canal aberto. Isso até relembra a pergunta do Reginaldo, né? A população brasileira precisa muito falar disso e de parceiros que apoiem falar disso, dentro das empresas, com um grupo de clientes, para que as pessoas vivam relacionamentos saudáveis. Então, eu agradeço a Sistur, Agência de Viagens e Turismo, ao Cicobi Emprecred. Ambos estão lá no Instagram, ambos são empresas de Goianésia, mas que atendem pessoas fora, porque nós estamos aqui, né, num canal aberto que pode alcançar pessoas de várias localidades. Então, são pessoas e empresas que têm essa perspectiva, né? Por exemplo, da capacidade de estar só. Vamos falar sobre isso? Tem gente que não consegue fazer uma viagem só. Olha a dependência emocional nisso daí. Então, que é de conseguir se divertir sozinho, de conseguir repensar o que te faz bem. Até para pensar que parceiro ou parceira também teriam essas características de promover saúde, sabe? Porque a violência emocional, ela vai tirando até o brilho, sabe disso? E de você conseguir se priorizar, ver o que você gosta, ter momentos só para você, sabe? Sair desse isolamento, dessa carência do outro. O pessoal do estúdio até colocou aí na tela um pacote do nosso patrocinador, que é a Sistur, a agência de viagem. Gente, quando eu vi esse pacote que eles me enviaram lá no WhatsApp, eu fiquei pensando assim, olha que grande oportunidade para as pessoas descansarem e cuidar do seu emocional, da capacidade, sabe, de estar só, de fazer uma viagem saudável entre casal. Então, é um pacote para Porto Seguro, na Bahia, com um valor mensal de R$ 175. Olha que possível, sabe, gente? Olha que maravilha você poder descansar. Mais informações sobre o pacote. Aí tem a data também, as noites, que é com transporte aéreo, com hospedagem. Então, assim, tem as datas aí também e um valor maravilhoso, assim. E aí, nessa capacidade de estar só, solteiros, por exemplo, sabe, podem começar a investir nisso. Sabe, de viajar sozinho. E casais também começarem a olhar. Será que estamos sendo capazes de nos divertir? Inclusive, uma viagem, de ser feliz, sabe? De reconectar com vocês. Então, tem as datas desse pacote, que é 18 a 22 de abril. Então, são 4 noites, 5 dias. Hotel com café da manhã. A saída de Goiânia, que é mais próxima aqui para nós que estamos em Goianésia, e com direito à bagagem, o valor, né, podendo ser dividido no cartão, o boleto passa por análise, valor diferenciado em pagamento no Pix. Então, assim, não faltam oportunidades para a gente poder ter relacionamentos saudáveis com a gente mesmo e com o mundo. Sabe? A vida tem tantas oportunidades para a gente sofrer em relacionamento que tem violência emocional, sabe? Ao invés de sofrer, vai viajar. Sabe? Vai viajar, vai curtir a vida, vai chamar os amigos. Sabe essa importância de não estar só? Tem muita gente no mundo, tem muitas possibilidades no mundo. Então, se dê a oportunidade de escolher gente boa para estar do seu lado. Então, você merece viver um bom relacionamento. Não se permita viver algo diferente disso. Não se permita. Você merece viver bem. Você merece viver um bom relacionamento. Guarda isso aqui, sabe? Você merece viver um bom relacionamento. Porque o amor saudável, ele traz paz. Ele traz crescimento. E não medo ou dor, sabe? Cuide de você, cuide disso de uma forma preventiva. Não espere estar gravemente adoecido para fazer algo por você, tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos hoje. O tema era para instigar mesmo, para lançar aí, cuide de você.
Me siga no Instagram, @psidaniele. Sigam também os nossos patrocinadores, a Cistur, agência de viagens e turismo, Cicobi Emprecred. Então, assim, fale com a gente por lá. Tem o nosso canal do YouTube, onde todos os episódios ficam salvos. É o canal No Consultório com Daniele. E as transmissões ao vivo sempre serão aqui pelo canal da TV CG, TV Correio Goiano. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Agora nós vamos fazer a participação, né, através do sorteio. Obrigada pela audiência, por todos os comentários. Vocês são também os nossos apoiadores, que são as pessoas que compartilham o link, que convidam outras pessoas. Esse episódio vai ficar salvo. Depois você vai compartilhar com alguém que você acha que não está vivendo um bom relacionamento, que precisa ter uma atenção, que precisa fazer uma psicoterapia. Então, é isso. Vamos aos sorteios. Lembrando que nós estamos com essa, né, prática do sorteio aqui há alguns episódios. E sempre na intenção, né, de poder agradecer a todos os comentários, sempre na intenção de poder premiar vocês que são tão participativos. Então, caso no sorteio seja premiada alguma pessoa que já foi sorteada em outros sorteios, e a gente faz um próximo, ok? Vamos ao primeiro. Nós temos aqui 2 brindes. São 2 canecas também. E boa sorte para todos vocês. Vamos lá, doutora. Antes do sorteio, um comentário aqui muito importante. Relacionamento com mãe pode ser tóxico? A Diva Jesus comentou. Pode. Pode sim. Pode ter muita violência emocional em alguns relacionamentos maternos, carregados de chantagem emocional para fazer com que esse outro, né, com que esse filho faça exatamente o que essa mãe quer. Coisas do tipo: você não faz nada bom. Se não for eu para fazer as coisas para você, você não seria nada. Se você gostasse mesmo de mim, você faria o que eu estou te pedindo. Ou de críticas sucessivas. Isso não ficou bom. Isso nada fica bom em você. Você já viu que as suas coisas não dão certo? Então, assim, são tipos de violência emocional e muito difíceis, né? Porque a relação materna é uma relação muito profunda, mas pode existir e carece também de psicoterapia para se fortalecer. Vamos lá, doutora. Tem mais comentário aqui antes do sorteio? Sim. O Reginaldo Nascimento. A senhora é sensacional na explicação. Ele já está querendo que você marque uma sessão com ele. Tá ok. A população precisa muito de psicólogo. Muitas das vezes tem medo de procurar um profissional nessa área porque acha que é doido, mas não é. Foi o comentário do Reginaldo. O Fábio Pereira comentou também. Esse é o tabu que tem que ser quebrado. Exatamente, tem que romper essa barreira de que psicologia é algo para pessoas loucas. É por isso que nós estamos aqui falando de assuntos comuns do dia a dia, sabe? Não precisa ser louco ou doido para estar vivendo um relacionamento emocionalmente ruim, sabe? Uma violência emocional. Sabe, violências emocionais acontecem em relacionamentos de pessoas com saúde psíquica, que não há um comprometimento, mas que é adoecedor, sabe? Por isso da psicoterapia para assuntos diversos, que é a nossa proposta aqui do programa. Apresentar o porquê que as pessoas buscam a psicoterapia ou porque deveriam buscar. Vamos lá, tem mais uns comentários chegando aqui. Ele já colocou, já marca a minha sessão. Aí você tem que procurar ela, Reginaldo, para você poder, né, ter sua sessão. Como a doutora, não teremos mais problemas mentais. Ele comentou. Aí eu volto com você agora, doutora, no estúdio. Tá bom. Obrigada aos comentários de todos. Boa sorte para vocês no sorteio, tá bom? Antes do sorteio, doutora, eu tô com uma pergunta pessoal minha mesmo. A partir de que momento você pode identificar uma violência mental numa pessoa? Entre uma família e um grupo de amigos? Quando você percebe que você não fica bem com aquelas pessoas, é o primeiro sinal. Quando você, estando com aquelas pessoas, fica mais para baixo, se sente sempre criticado, sempre que nada do que você faz está bom
Esses são os primeiros sinais, porque nem sempre a gente reconhece de cara que isso é uma violência emocional. Sabe, às vezes a gente precisa de um trabalho de elaboração até entender, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá dentro dos parâmetros normais. Então, o primeiro ponto é se conectar com o que você sente quando está com essas pessoas. E depois você vai para a terapia para saber diferenciar se aquilo realmente são atritos normais dos relacionamentos, divergências de opiniões, de ideias, ou se de trato se falam de práticas repetidas de violência emocional, que são ações bem elaboradas para te atingir. Então, vale até pensar, gente. Chega uma altura na vida, principalmente na vida adulta, que as pessoas sabem o que estão fazendo. Elas sabem exatamente o que estão fazendo. Então, não vamos ficar relativizando essas práticas de violência emocional, de falta de consideração, de críticas abusivas, de comportamentos inadequados com você, de te colocar para baixo, como se fossem coisas banais, normais, não. Sabe? Como se fosse só o jeito do outro. A essa altura da vida, cada um já sabe exatamente o que está fazendo. Sabe? Não vamos relativizar práticas de violência emocional. Tá? É isso aí. Enquanto não surgiu ainda o sorteio, doutora, eu também tenho uma pergunta individual que essa pessoa acabou comentando comigo, né? A gente fala sobre o programa aqui de psicologia, e essa pessoa começou a identificar um certo receio com o psicólogo terapeuta dela. Tem a ver com isso também, às vezes, ou não? Como assim? Por exemplo, a pessoa ela é acostumada há muitos anos com o terapeuta, o psicólogo, e ela começou a notar um certo diferenciamento de tratamento a respeito dela, a pessoa. Ela começou a identificar uma violência. Uhum. Ela se encaixaria nessa suposta violência. Pode existir isso ou não? Pode. Isso é coisa da cabeça mesmo. Pode existir. E eu vou falar isso aqui com muito cuidado, né? Porque, assim, primeiro, ao procurar um profissional, certifique-se da competência técnica desse profissional. Os psicólogos são profissionais regidos por um Conselho Federal de Psicologia, por um Conselho de Ética, por uma série de recomendações, pelas recomendações técnicas da profissão. Então, primeiro, se certifique da formação desse profissional. Porque há pessoas que não são, inclusive, psicólogos, que se apresentam como se fossem e acabam fazendo estragos na vida emocional de alguém. Então, atenção a isso. Pesquise sobre o profissional, pesquise sobre a formação que ele exerce, pesquise referências com outros profissionais da área, se conhece, retire dúvidas com outros profissionais também sobre as técnicas que estão sendo utilizadas com você, sobre o comportamento que você está achando inadequado, se é dessa forma mesmo, se é dentro dessa perspectiva. Então, se oriente sobre essa relação profissional que está ocorrendo. Então, a gente não pode também idealizar o profissional como se ele soubesse tudo de você, porque há pessoas, gente, com características ruins, com personalidades ruins, atendendo em consultório. E que, inclusive, né, manipulam os pacientes, colocam eles em posições muito arriscadas diante da vida. Então, pesquise sobre o profissional, busque um bom profissional. Eu sei que tem as questões, por exemplo, de valores, mas na hora de buscar um bom profissional para cuidar da sua saúde mental, olhe a qualidade técnica desse profissional. Leve muito isso em consideração, porque abusos em relação profissional e paciente podem ocorrer não só na psicologia, mas em qualquer área, assim como, né, em tantos outros grupos sociais, como os religiosos, familiares, amorosos, podem ocorrer também. Essa é uma pergunta muito importante, que eu estou aqui falando, né, da importância da psicoterapia, mas da importância da escolha de um bom profissional. E se percebeu algo que te chama a atenção, saiba que isso não é prática de todos os profissionais. Existem profissionais muito éticos, competentes,
que fazem supervisão dos seus casos, que têm um manejo muito correto e adequado. Então, busque outro, porque isso pode acontecer. É isso aí, doutora. Ele está perguntando como entra em contato com você para marcar a consulta, o Reginaldo Nascimento. Tá, você pode entrar em contato através do Instagram do consultório, @psidaniele, que você vai receber as informações com relação à agenda e os horários disponíveis. É isso aí, doutora. Agora vamos para o sorteio, né? Vamos lá! Bora pro sorteio. Hoje nós temos 2 brindes. E aí, lembrando, né, que se alguém for beneficiado e já tiver sido sorteado nos outros episódios, a gente faz um novo sorteio. É isso aí, gente. Então vamos embora aí. Vamos ver quem vai levar esse prêmio hoje. Fábio Pereira de novo. Fábio Pereira. Fábio, parabéns. Obrigada pela sua audiência aqui novamente. Na semana passada, o Fábio foi um dos premiados no nosso sorteio também. Fábio, você tá, ó, pé quente para sorteios. Quem sabe você pode tentar ir, né, em outros sorteios maiores, inclusive, né? Vamos tentar aí, talvez, uma mega aproveitar esse pé quente. Como a gente tá tentando, né, atender a outros comentários, nós vamos fazer novamente o sorteio do brinde que foi sorteado para você, tá, Fábio? Mas continue nos assistindo nos próximos episódios. A sua audiência aqui é sempre muito bem-vinda, tá, Fábio? Parabéns novamente. É isso aí, doutor. Ele agradeceu aqui, né? Ele gostou, inclusive, muito bem do presente. Né? Aquela caneca perfeita. Aham. E o Reginaldo comentou: agenda pra mim e passa a data. De novo, ele comentou aqui. Tá ok, então, Reginaldo. Envia a sua... Formaliza lá o pedido, né, pra gente através do Instagram, que aqui os contatos, né, através do YouTube não ficam salvos pra gente após a transmissão. Mas você pode enviar o seu contato pelo Instagram do consultório, @psidaniele, que a gente dá prosseguimento no seu agendamento. E aproveitar novamente, Saulo, assim, para dizer para vocês que nós estamos hoje no nosso 8º episódio. Há uma programação inicial de 10 episódios. Nós temos aí 2 episódios pela frente, com assuntos também muito interessantes, e eu vou adiantar eles aqui para vocês. Na semana que vem, né, nós teremos a proximidade do Dia de Finados, que é um dia muito difícil para muitas pessoas, porque é relembrar dos lutos vividos, das perdas. Então, o assunto será justamente o luto, né? Como falar dessa dor, como superar esse luto, como tratar o próprio luto, como dar memórias saudáveis para aqueles que se foram. Então, assim, que direcionamentos dar ao nosso luto? Vai ser um episódio todo dedicado a isso. E o nosso 10º episódio e último dessa temporada, né? Será doenças psicossomáticas, quando o nosso emocional adoece o nosso corpo de alguma maneira. E de doenças psicossomáticas, gente, ó, inúmeras. Sejam doenças capilares, dermatológicas, de intestino, de coração, doenças de visão, paralisias, às vezes causadas por questões emocionais. Então, o campo é diverso, né? Como identificar que aquilo é de cunho emocional e o que fazer, tá? É isso aí, doutora. Ele já mandou a bomba pra mim. Resolve aí, Saulo. Eu vou resolver, Reginaldo. Calma aí. Saulo sempre bonito na tela. Obrigado, viu? Muito obrigado. Vamos pro próximo sorteio agora? Vamos. Vamos ver quem vai levar esse prêmio hoje. Cleide Pereira. Cleide! Só pra me falar aqui rapidinho, observação, que a Cleide Pereira é mulher do Fábio Pereira. Olha essa coincidência. Hoje ele não levou o prêmio, hoje ela leva o prêmio. A família tá pé quente, eu tô Sim, falando. A sorte tá aí, ó, caminhando com vocês. Cleide, obrigada pelo seu comentário. Obrigada pela sua audiência também. Parabéns, né, pelo sorteio aqui, pelo brinde.
continue com a gente toda quinta-feira, às 21 horas, tá bom? É isso aí. E nós temos mais um outro brinde, né? Que é também uma caneca. Essa daqui vai ser a que vai pra Cleide. Cleide, aproveite, tá? Vou levar pra você, Cleide. Vamos ver o próximo sorteio. Vamos lá, né? Antes tem um comentário aqui. Saulo, comentarista mais top da TV brasileira. Me ajudou muito, só gratidão pra você, amigo. Você também, obrigada, viu, por ter me dado a oportunidade. Seu programa no início foi uma grande janela pra mim. Muito obrigada mesmo. Em breve estaremos de volta, com certeza, Reginaldo. É isso aí, estamos aguardando. Obrigado, um beijo pra vocês, a Cleide Pereira comentou. Seu prêmio vai chegar na sua casa hoje, vou levar. Vai chegar, pessoalmente. Cleide. Parabéns, tá? Vamos lá, próximo. Vamos pro sorteio agora, doutora. Vamos. Dois, um. Eliomar Marques. Marques de Souza. Seria seu pai, né, doutora? Seu pai, não é? Seria meu pai. Sim, Aham. ele deu parabéns aqui, boa noite, várias vezes também. Você levou o prêmio pra casa. E levou o prêmio. Parabéns, né? Que também estão aqui acompanhando desde o primeiro episódio. Muito obrigada pelo apoio, por toda a audiência em todos esses episódios, né? Então, são aquela audiência, né, que eu, como filha, sempre posso contar. E agradeço a todos vocês novamente. Saulo, muito obrigada pelos comentários, agradeço, pela doutora. leitura. Agradeço aqui a equipe do estúdio da TVCG, a audiência de todos vocês. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, @psidaniele. Acompanhem também os nossos patrocinadores, a Cistur e Cicobi Emprecred. Estaremos novamente juntos aqui na próxima quinta-feira, às 21 horas. O tema será luto. E se você já tiver dúvidas sobre isso, pode nos encaminhar lá no Instagram também, que será um prazer falar desse assunto tão difícil aqui. Ó, até a próxima. E lembre-se, existe muito ditado, né? É melhor só do que mal acompanhado. E o que eu quero te dizer é melhor estar bem acompanhado do que só. E eu tenho certeza que, bem cuidado emocionalmente, você vai saber encontrar essa pessoa. Até a próxima. Tchau, tchau.